Salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vamos conversar sobre essa situação do Zahavi, tá? Ah, Brownie, chega disso! Porra, assunto que já passou. Cara, é uma notícia, o que a gente tem é uma notícia, e quando se tem notícia, a gente tem que falar a respeito disso, discutir, resenhar, né, e abordá-la, tá bom? A gente vai falar aqui sobre o Zahavi e um possível arrependimento do jogador israelense de não ter vindo para o Botafogo no meio do ano passado. E isso foi constatado por ele, pelo staff dele, ao departamento de futebol do Botafogo. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Deixa eu ver aqui o contador dos inscritos, aqui, como é que a gente tá. Ó, vamos lá, vamos conferir aqui como é que tá o nosso contador. Nesse momento exato, eu tô gravando aqui no dia 14 de janeiro, às 3h30 da tarde. A gente tá com 83.145 inscritos, tá legal? Vamos tentar chegar até a segunda-feira aos 83.200, rapaziada. Vamos tentar aumentar esse número, tentar chegar à casa dos 200, tá legal? Rumo aos 84 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal, inclusive agradecendo aí todas as mensagens de apoio e carinho, né? Todo mundo que viu aí os meus anúncios em todas as redes sociais, postei nos meus dois canais no YouTube, nos meus dois perfis no Instagram, no Twitter, no TikTok. Serei comentarista da Cazé TV no Campeonato Carioca. Só não vou comentar o jogo de amanhã. Botafogo e Audax eu não vou comentar essa partida. Vou comentar apenas a partida da terceira rodada, porque Botafogo e Volta Redonda não é transmissão da Cazé TV. Terceira rodada é Botafogo e Vasco, portanto, comentarei aí, tirando Botafogo e Audax, eu acho que todos os jogos do Botafogo no Campeonato Carioca na Cazé TV, além de outros conteúdos, inclusive se inscrevam na Cazé TV. O pessoal, Brownie, como é que faz para se cadastrar? Que não sei o que, não é cadastrar, é só você vir aqui no link, apertar no canal do Cazé TV e se inscrever para ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse Campeonato Carioca, onde a Cazé TV vai transmitir todos os jogos ao vivo e com imagem de Botafogo e Vasco como mandantes, tá bom? Vamos lá, pessoal, sobre essa situação do Zahavi que eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês, antes que eu derreta aqui de calor, que tá um calor desgraçado aqui em Niterói. Vamos lá. O que acontece? A gente acordou hoje de manhã, né, cara, com algumas discussões ali no Twitter, né, cara? O Twitter sempre acaba sendo, né, um embrião de algumas situações aí do Botafogo, onde a gente viu ali o perfil do Jota, do Manel, do Matheus, né, Guia Alvinegro, falando sobre o Botafogo, falando sobre o Zahavi, né? E aí, né, eu vou lembrar de uma conversa que eu tive com uma pessoa de dentro do Botafogo há alguns dias, né? E que ela me falou exatamente isso, né? Ela falou, cara, a gente estava falando sobre, enfim, planejamento, né, o projeto, como que alguns jogadores estão se atraindo muito mais, né, pelo projeto que qualquer coisa. O próprio Segovia, né, veio para o Botafogo muito por conta do projeto. E aí o que acontece? Essa pessoa com quem eu conversei, né, cara, na verdade foram duas, né, falou, cara, inclusive teve gente aí arrependida de não ter vindo pro Botafogo. Eu falei, cara, que história é essa? Eu falei, cara, não posso falar muito mais, tal, não sei o quê. Mas teve um centroavante que o Botafogo estava tentando ano passado, bastante, que parece que entrou em contato aí recentemente com o departamento de futebol, afirmando que se arrependeu, queria voltar atrás. E aí agora a gente viu toda essa discussão no Zahavi, e de fato é isso, né? O Zahavi, ele teria entrado em contato com alguma pessoa do departamento de futebol do Botafogo. Eu não sei se é o Mazuco, não sei se é o Castro, não sei se é o Textor, mas o Zahavi e o staff teriam deixado claro ao Botafogo que se arrependeram de não terem escolhido o Botafogo para ser o destino do jogador israelense e ter voltado para o futebol de Israel, e ainda perguntaram se havia aí alguma possibilidade de rever isso, de contratar o jogador, de negociar uma possível ida do Zahavi, né, posterior ao Botafogo, tá legal? E aí o que a gente teve de informação inicial é que, primeiro, né, é uma negociação difícil porque o Zahavi é um jogador muito caro em termos salariais. Segundo, o Botafogo já tem o Tiquinho Soares como seu camisa 9. Se o Botafogo não tivesse nenhum camisa 9, se o Botafogo tivesse ali uma carência nessa posição, como já teve em alguns momentos, faria até sentido você gastar uma grana, né, mais alta, né, num jogador que recebe um alto salário. Mas agora não é o caso. O Botafogo tem o Tiquinho Soares que chegou, né, já chegou marcando 7 gols no Campeonato Brasileiro, em pouquíssimo tempo já deu a resposta, caiu nas graças da torcida, tá jogando muito bem. É um jogador de muita qualidade, e aí não faria sentido o Botafogo gastar 2 milhões de salário com um cara que não seria titular absoluto. Ele teria que dividir função ali com o Tiquinho. Tudo bem, eu sempre falo da competitividade interna. É muito importante para um time de primeira prateleira você ter 2 centroavantes de alto nível, 2 laterais de alto nível, 4 zagueiros de alto nível. Claro,
Mas nesse atual cenário, o Botafogo ainda não está nesse patamar. O Botafogo tem um dono bilionário, o Botafogo ainda não está bilionário. O Botafogo ainda não tem, né, um patamar, digamos assim, financeiro e até de estrutura, organização, para meter 2 milhões de reais por mês para um atleta que vai ficar no banco. Né? Não existe isso ainda. Enfim. E aí, a gente viu muitas discussões. E eu não tô nem de um lado nem de outro, tá? Geralmente eu fico contra todo mundo. O primeiro é a galera, Brownie, manda esse Zahavi pro cacete, não tem que vir nada. Eu não quero ele nem de graça porque ele recusou o Botafogo. Discordo. É completamente natural, tudo bem. Enrolou o Botafogo pra cacete, disse que sim, voltou atrás, ok, tá? Mas agora, é um jogador que, porra, cara, ele fez a escolha dele pra voltar pra Israel, tudo mais, inclusive... Até os números dele, é importante destacar aqui, é o Campeonato Israelense? É o Campeonato Israelense, mas em 22 jogos ele tem 17 participações a gol e 14 gols marcados. Então ele tá com um índice alto lá, né, tecnicamente falando, é um cara que tá jogando e tá fazendo gols, tá? E já vinha de uma temporada muito boa no PSV da Holanda. E aí o que acontece? O pessoal fala, Bruno, eu não quero usar Zahavi porque ele recusou e tal. Eu acho isso uma bobeira, porque vários jogadores que já foram contratados pelo Botafogo recusaram num primeiro momento, enfim, preferiram tocar outro projeto, aceitar outra proposta, que é completamente natural. E é igual o Segovia, né? O Segovia negociava com o Santos, o Botafogo entrou no radar, ele preferiu o Botafogo. Ele não é mau caráter por isso, né? Só que agora, o que eu penso é o seguinte, não dá pra fazer loucura, certo? E o Botafogo não vai fazer loucura. É uma situação difícil, porque o Zahavi é um jogador que ele tem um custo muito alto, certo? E aí, meu amigo, o que eu faria se eu fosse o Botafogo? Claro, se o Textor aprovasse, se o Luiz Castro aprovasse, se o Botafogo visse que vale a pena ter um jogador dessa característica, nesse momento, com os números que ele tá tendo, os números dele até são bons lá em Israel, o Botafogo vira pra ele, ó, meu camarada, a gente tá falando aqui de sei lá, cara, pô, uma quantia muito menor que você tá, eu não vou ficar chutando valores aqui, mas, porra, enfim. O pessoal até na live falou, pô, oferece 400 conto pra ele por mês, que é bizarro, né, cara? Pensar que hoje em dia 400 mil seria algo baixo pro Botafogo, né? Sendo que em 2019 a gente ficava estarrecido que o Diego Souza ganhava, sei lá, 300, né? Enfim, o Cícero ganhava 300, né? Surreal. E aí, eu faria isso, né? Fala, cara, essa situação salarial, porque o Botafogo, agora que você recusou no meio do ano, o Botafogo tem esse orçamento, e, obviamente, tem o Tiquinho Soares, que hoje é o titular da camisa 9 do Botafogo. E aí, caberia ao staff do atleta analisar, aceitar ou não, tá? Então, é o que eu penso, sabe? Eu acho que o Botafogo tinha que tratar esse assunto dessa maneira. E assim, é o que eu falei na minha live. Eu, inclusive, vou postar até os cortes da live aqui. Honestamente, né, o Botafogo é o que menos tem que se preocupar com isso. O staff do atleta tem que estar preocupado, o atleta tem que estar preocupado, o time de Israel que ele joga tem que estar preocupado porque ele não está feliz lá, né? O Botafogo não tem que ficar nada, como é que eu posso dizer? A gente não tem que ficar se matando aqui nos comentários por causa disso, cara, sabe? Se o Botafogo entender que é interessante fazer uma proposta menor, faz. Se não fizer, não faz. Se ele quiser, nessa proposta, vamos dizer que o Botafogo faça uma proposta para ele em algum determinado momento, ele aceita ou recusa, tanto faz. O Botafogo já tem um centroavante de qualidade, claro, tem que ter um outro, né? Mas é uma situação que a gente não tem que ficar mais naquela ânsia de, caralho, será que esse cara vai aceitar? Porque não é o ponta direita que a gente precisa hoje, né? Não é o lateral direito que a gente precisa hoje. O centroavante, a gente já tem um dos melhores jogadores desse elenco do Botafogo, e um dos melhores, inclusive, da posição no Brasil, que é o Tiquinho Soares, que já nos seus primeiros momentos, na reta final de um campeonato brasileiro, ele já chegou marcando 7 gols. Então, a gente está falando de um jogador com muita qualidade e que, sem sombra de dúvida, é o titular da posição com a camisa do Botafogo, tá bom, pessoal? Eu só quis esclarecer, fazer um vídeo sobre isso para alinhar essas questões, tá? Mais tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre Botafogo e Audax, algumas outras situações aí que surgiram ao longo do dia, né? Como, por exemplo, essa situação do jogo treino. Eu quero falar mais um pouquinho no vídeo sobre isso. Eu já falei na live, inclusive, se você não viu a live, veja gravada, e a gente vai postar alguns cortes por aqui. E é isso, tá bom, rapaziada? Nos vemos domingo. Obviamente, depois do jogo, a gente vai ter aquele pós-jogo pra gente poder trocar uma ideia sobre o Botafogo. E, obviamente, os trabalhos continuam.
e estarei na Casa TV para você me acompanhar. Se inscreva na Casa TV, valeu? Um abraço, rapaziada. Tamo junto, bom sábado a todos e amanhã tem Botafogo B contra Audax no Newton Santos, 4 horas. Tamo junto, fui!